O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Queridos irmãos, nós hoje nos reunimos para esta celebração e estamos escutando a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos convida e nos possibilita uma reflexão sobre a fidelidade e a infidelidade. E é sobre isso que quero falar nesta homilia. E para isso vamos partir da primeira leitura. Escutamos um trecho do profeta Isaías. E no trecho do profeta Isaías que escutamos hoje, nós escutamos a história de um personagem chamado Sóbina. Sóbina, ele tinha uma missão muito importante dentro do povo de Israel, porque ele tinha o mais alto posto dentro do império, porque Sóbina tinha o título de administrador do palácio. Portanto, é importante que nós entendamos que o rei tinha muitos bens, muitas posses, tinha tesouros e ao mesmo tempo tinha comida, e esses tesouros e estas comidas eram guardados em salas, como se fossem cofres. Estas salas tinham chaves, tinham portas, e as chaves destas portas ficavam sob os cuidados do administrador do palácio. Portanto, o imperador ou o rei dava ao seu administrador o poder e a autoridade de cuidar de todos os seus bens. Portanto, ser administrador do palácio era um cargo de muita responsabilidade e ao mesmo tempo de muito orgulho para a pessoa que recebia esta função. Sóbina começou muito bem. Começou a administrar bem os bens do seu senhor. Mas com o passar do tempo, Sóbina se esqueceu de que os bens não eram dele. Sóbina se esqueceu de que os bens pertenciam ao Senhor.
E o que ele fez então? Ele começou a se apropriar daquilo que não era seu. Ele começou a tratar os bens do seu Senhor como se os bens fossem dele. Ele começou a administrar os bens do seu Senhor, não segundo os critérios do Senhor, mas segundo os seus próprios critérios. E começou a usar os bens do seu Senhor em benefício próprio. E a partir do momento em que Sóbina tirou o seu Senhor do centro, ele então começou a ser infiel, começou a ser negligente, começou a administrar os bens de qualquer jeito, sem zelo, sem cuidado. E o pior, a partir dessa infidelidade, Sóbina começou a enganar, começou a mentir para satisfazer a si mesmo. Por isso a palavra de Deus hoje nos traz o testemunho deste homem, Sóbina, que tinha sim uma missão grandiosa, que tinha sim um posto importante. Ele foi escolhido pelo rei para cuidar dos seus bens. Ele foi escolhido pelo rei para cuidar dos seus tesouros, mas ele não soube ser fiel. Ele tirou o Senhor do centro, e ele não administrava mais as coisas conforme a vontade do Senhor. Ele não administrava mais as coisas para agradar o Senhor, mas para agradar a si mesmo. Isso tem tudo a ver com aquilo que Deus quer nos ensinar nesta Eucaristia. Porque o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Fiéis em primeiro lugar a Ele, que tudo nos dá, que tudo nos deu, que colocou na nossa vida, que nos deu a vida, que nos deu dons, que nos deu uma família, que nos deu uma comunidade, que nos deu uma vocação, que nos deu um chamado. Mas nós nem sempre temos sido fiéis a este Senhor. De repente nós até podemos começar bem, mas se nós não tomarmos cuidado, nós esquecemos que os dons não são nossos, esquecemos que os bens não são nossos, e aí nós muitas vezes queremos nos apropriar de algo que não nos pertence, e aí vamos vivendo de qualquer jeito, administrando a nossa vida de qualquer jeito, porque achamos que nós somos os donos. Mas assim como Sóbina não era dono de nada, ainda que possuísse ali na sua mão muitos bens, eu também não sou dono de nada. Ainda que tenho muitos bens na minha mão, tudo que eu tenho, tudo que hoje está nas minhas mãos, foi Deus que me deu. E eu preciso administrar estes bens, estes dons, a minha própria vida, tendo a consciência de que eu não posso fazer o que eu quero, de que eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso administrar e cuidar, com o intuito de agradar ao dono de tudo. Como vimos na segunda leitura de hoje, na verdade, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Tudo é dele. Eu não tenho nada, eu sou pobre. Ainda que eu pense que tenha alguma coisa, isso não me pertence. Isso é de Deus. Deus colocou na minha mão para que eu possa então administrar. E aí, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu penso que hoje uma das grandes desgraças que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, na nossa vida de igreja, na nossa vida familiar, é a infidelidade. Porque a partir do momento em que eu sou infiel para com Deus, e eu tiro Deus do centro da minha vida e me coloco como se eu fosse o meu próprio Deus, e aí uso as pessoas em meu benefício, uso as coisas em meu benefício, uso as situações em meu benefício, eu começo então a arquitetar, eu começo então a criar planos, eu começo então a criar situações, e em virtude disso, se nós não tomamos cuidado, nós começamos a mentir, a enganar, a fazer o que não devemos fazer. E aí, quando eu sou infiel numa área da minha vida, por exemplo, se eu sou infiel no meu relacionamento com Deus, se eu não dou a Deus aquilo que é direito de Deus, se eu não ofereço a Deus aquilo que é direito dele, essa infidelidade ela vai entrando em todas as áreas da minha vida. E aí, se eu sou infiel a Deus, eu também sou infiel na minha casa, sou infiel na minha família, sou infiel no meu trabalho. E aí você precisa entender que essa infidelidade consiste no quê? Em não ser o que eu deveria ser, e não fazer o que eu deveria fazer. Às vezes a gente pensa, por exemplo, mas eu não sou infiel na minha família. Será mesmo? Porque às vezes a gente pensa que a infidelidade só tem uma questão sexual, mas a infidelidade
Senhor tirou o Sobina do posto dele? Por que é que Deus tirou o Sobina da missão dele? Por que é que Deus tirou as chaves das mãos de Sobina? Porque ele foi infiel. E o que o Senhor está querendo nos ensinar nessa Eucaristia é que não adianta nada nós pedirmos coisas maiores para Deus, se naquilo que Ele já nos deu nós não somos fiéis. Não adianta nada nós pensarmos e pedirmos ao Senhor coisas maiores, isso e aquilo, se nas coisas que Ele já nos concedeu nós não damos conta. Eu já disse nas missas por aí que muitas vezes nós somos como aquela criança que está comendo um pedaço de bolo olhando o resto do bolo sobre a mesa. Deus nos deu alguma coisa, Deus nos deu uma missão, a gente está lá, vamos, porque quero mais, quero outro, quero o que vem depois. E aí a gente precisa pedir a Deus a graça de compreender que eu preciso ser fiel hoje, naquilo que Deus me deu hoje, naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos hoje. E aí, meu irmão, esse é o segredo da nossa caminhada de fé. Quanto mais fiéis a Deus nós somos, quanto mais fiéis a Deus nós somos, Deus vai nos confiando coisas maiores. E talvez seja por isso que Deus ainda não deu aquilo que eu pedi, ou não fez aquilo que eu pedi, porque eu tenho deixado de ser fiel a Ele em primeiro lugar. E pode perceber que, na maioria das vezes, quando a gente vai escolher alguma coisa na nossa vida, se não tomamos cuidado, Deus, coitado, sempre corre o risco de ficar para depois. Deus sempre corre o risco de ficar com o resto. A gente faz, aí depois dá uma risadinha, depois vai lá na igreja para tirar assim o peso da consciência. Mas o que a palavra nos ensina hoje é que ou nós somos fiéis a Deus em primeiro lugar, ou nós vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, ou nós vamos administrar a nossa vida de qualquer jeito, ou nós vamos administrar os dons de Deus de qualquer jeito. E isso não pode mais ficar assim, porque se não somos fiéis, Deus vai tirar. Se nós não somos fiéis, Deus vai tirar. E aí quando Deus tira, é engraçado, né? Quando Deus tira, nós falamos assim: mas o que eu fiz para merecer isso? Por que é que Deus está me castigando? Por que é que Deus está me punindo? Não é isso. É que se Deus vê que eu não estou sendo fiel, que eu não estou sendo coerente, que eu não estou dando conta da missão, tem que tirar. Porque se continuar, eu vou fazer besteira. E aí eu vou começar a usar as coisas, usar as pessoas, e aí eu vou começar a destruir a vida dos outros também. Quando o Senhor tira Sobina da missão dele, do posto dele, não é porque Deus não ama Sobina, mas é porque Sobina perdeu o sentido da vida, o sentido das coisas. E aí a gente precisa pedir nessa Eucaristia que Deus renove no nosso coração a fidelidade. Porque a infidelidade, meus irmãos, é uma desgraça. A infidelidade, ela vai entrando na nossa vida como se ela fosse um cupim que vai comendo um móvel por dentro e vai comendo as coisas e comendo as coisas, e quando a gente se dá conta, ele já comeu tudo e tudo cai por terra. Certamente vocês já viram ou tem em casa um móvel com cupins. Por fora ele pode parecer que está bonitinho, está ajeitadinho, mas por dentro podre, está comido, está desfeito. Por quê? Porque o cupim foi comendo, e é isso que a infidelidade faz na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu experimento ouvir uma infidelidade aqui e ali, eu vou levando isso para o resto da minha vida. Como eu disse hoje de manhã numa das missas, como a gente hoje, né, que fala dos políticos que são isso e aquilo, que roubam, que não sei o quê, mas quantas vezes nós também trazemos para a nossa vida um gato, e aí roubamos força dali e daqui, roubamos água dali e daqui, né? Queremos uma televisão na nossa casa e aí compramos um aparelho irregular para ter dentro da nossa casa com canais. Isso é infidelidade. E aí a gente vai sendo infiel aqui e ali, dá uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, é duas caras aqui e ali, não é uma pessoa de uma palavra só, mas dança conforme a música, dança conforme
dando um jeitinho para satisfazer as nossas próprias vontades. A gente vai sempre ficar dando um jeitinho para viver nas nossas irregularidades, nas nossas mentiras, nos nossos erros. E a palavra de Deus nos chama a dizer sim, sim, não, não, a tomar uma decisão, ainda que isso nos custe, ainda que isso traga um preço para a nossa vida. Deus nos chama a essa fidelidade. Deus então tira o Zóbina, porque ele não é mais capaz de desempenhar aquela missão, e Deus coloca para administrar os tesouros do rei um homem chamado Eliaquim, ou Eliacim, como é a tradução do texto que foi lido aqui para nós hoje. E o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, Jesus está numa região chamada Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe é uma região marítima, é uma região de porto. E como região de porto, todo mundo entra e sai, há muita gente, fluxo de pessoas. E a grande maioria das pessoas que frequentam a Cesareia de Filipe são pessoas que praticam outros cultos, que adoram outros deuses. E é interessante perceber que Jesus pede a Pedro uma profissão de fé nesse ambiente. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar uma coisa importantíssima para a nossa caminhada. Por mais que nós vivamos num mundo sujo, corrompido e cheio de mentiras e irregularidades, eu não posso me deixar corromper. Por mais que nós vivamos num mundo cheio de seduções, cheio de malícias, cheio de propostas indecentes, eu não posso me deixar corromper, eu não posso me vender. Enquanto tantos outros tinham abandonado o único Deus para adorar outros deuses, para se entregar a outros deuses, como o dinheiro, como o prazer, como as riquezas, Jesus pergunta: e aí, nesse lugar cheio de inúmeras propostas, quem sou eu para você? Porque é o que Jesus está pedindo para nós hoje. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, portanto, lutem para que vocês não se corrompam. E eu preciso lutar todo dia para não me corromper. Porque se a gente não prestar atenção, meus irmãos, a gente se vende fácil. Se a gente não vigiar, a gente vai vivendo um esquema errado. Todo mundo faz, todo mundo vive assim. Olha aquele homem lá, ele não busca Deus, não vive o Evangelho, e olha como a vida dele é boa. Boa enquanto está aqui, porque depois, se não se converter, quinto dos infernos. Boa enquanto está aqui, mas e na hora, vamos ver, e na hora que Deus chamar, vai dizer o quê? Ai, não sabia, ai, ninguém me falou. Pode dar mais em todo mundo aqui, pode enganar esse, enganar aquele, mentir para esse, mentir para aquele, mas de Deus não escapa. De Deus não escapa. Então pensamos nessa Eucaristia para você, essa fé firme, essa fé forte, que me dá essa coragem de dizer: eu sou de Deus, eu não volto atrás. Eu sou fiel a Deus, eu não volto atrás. Essa é a minha luta diária, ser fiel, ser coerente, fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Se os outros estão aí fazendo, fervendo, curtindo, sei lá o quê, eu não vou, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu não vou me deixar corromper, eu não vou me deixar sujar, eu não vou me deixar enganar. Por quê? Porque eu sei quem eu estou servindo. Isso é fundamental para nós, sabe por quê? Porque a qualidade do seu serviço, a qualidade do meu serviço, eu sou padre, mas eu posso ser um padre meia tigela se eu esquecer o porquê eu estou aqui. Se eu esquecer do Senhor, eu não uso o meu ministério para louvar a Deus, mas eu vou usar o meu ministério em benefício próprio. Se eu me esqueço de Deus, se você se esquece de Deus, se nós tiramos o Senhor do centro da nossa vida, nós não usamos as coisas para o louvor de Deus, mas usamos as coisas em benefício próprio. Nunca se esqueça disso. A qualidade da tua vida conjugal, a qualidade da minha vocação sacerdotal, a qualidade do seu testemunho lá no seu trabalho, do seu testemunho aqui dentro da comunidade, vai depender da intensidade do seu amor para com Deus. Se eu muito amo a Deus, eu vou me esforçar ao máximo para agradá-lo e para fazer a vontade dele.
pergunta para Pedro e também para nós hoje: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? E mais do que isso, que lugar eu ocupo na sua vida? Em que lugar eu estou dentro do seu coração? Eu sou tudo? Eu sou o tudo? Ou eu sou mais um? Eu sou o centro? Ou eu sou mais um? Você vive para mim? Vive para me agradar? Ou eu sou apenas um enfeite no seu coração e na sua vida? Que a palavra de hoje possa nos incomodar, nos questionar e provocar em nós mudança. Lutemos pela fidelidade. Por isso o Padre iniciou falando do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nenhum de nós é fiel. Nenhum de nós é fiel. E perceba como o mundo é sujo. Perceba como o mundo é sujo. Dê uma olhadinha hoje nas músicas que o mundo tem ensinado a gente cantar. Quase todas falam do quê? De infidelidade. Isso vai entrando na nossa vida de uma maneira sorrateira e depois vai comprometendo o casamento, a vida de oração, lá no trabalho, na vida de comunidade e em tantas áreas da nossa vida. Que Deus nos ajude a extirpar este maldito vício da infidelidade em todos os seus graus, em todos os seus níveis. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a cooperar com Deus e assim nós possamos reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o meu Salvador, e reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, que nós saímos dessa Eucaristia convencidos disso. Se nós não tivermos amor por Ele, um amor por Ele maior do que o amor que temos por nós mesmos, nós nunca seremos fiéis. Que o Senhor nos ajude e que esta palavra abra os nossos olhos e nos ajude a compreender aquilo que Deus quer de nós. Se Deus te deu hoje um banheiro para cuidar, cuide dele como se ele fosse um palácio. Se Deus hoje te deu um pedaço de madeira para cuidar, cuide desse pedaço de madeira como se fosse um pedaço de ouro. Se Deus te deu essa tarefa para fazer, faça essa tarefa como se ela fosse a mais importante do mundo. Porque o valor da tarefa está em primeiro lugar naquele que nos dá a tarefa. O valor da missão está em primeiro lugar naquele que nos deu a missão. Se Deus te deu este banheiro para cuidar, faça dele um palácio. Se Deus te deu essa vassoura para varrer, faça desta atitude como se fosse a maior atitude do mundo, como se fosse o maior serviço do mundo, como se fosse a maior tarefa do mundo. Porque Deus pede de nós a fidelidade. A partir do momento em que somos fiéis no pouco, Deus nos confia mais. A partir do momento em que somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos confia coisas maiores. Que a gente entenda isso e que nós busquemos esta fidelidade no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor.